nova saída, começou novamente o milagre da multiplicação dos espaços. Cá estamos nós, a preparar tudo para mais uma saída. A previsão do tempo é um pouco desagradável, mas seguindo o nosso lema, quem saia com mau tempo para trabalhar, também sai com mau tempo para passear. Vamos na direção do sul. E nesta nova saída, logo encontramos novos amigos. Num local que faz parte do património da humanidade e que podia estar um pouco mais bem cuidado. Cristina, agora que voltámos à estrada, vinhamos a pensar que temos muitas vidas numa só vida. Isto ser autocaravanista tem muitas vidas numa só vida. Tens razão. Nós nesta vida usufruímos de muitas vivências que outras pessoas não o fazem. Ou não têm oportunidade, ou porque não querem. Não é? A maior parte das pessoas passam a sua vida num local. Também nos aconteceu a nós durante muitos anos. Vivíamos numa localidade, a nossa vida girava ali à volta. O mercado onde íamos era quase sempre o mesmo. A senhora que vendia a fruta já a conhecíamos. Os sítios onde íamos, fosse um café, fosse ao médico, fosse uma farmácia, tudo era normal, tudo era, de certa forma, uma rotina. Quando passámos para a vida do autocaravanismo, tudo isto se alterou. É verdade. Nós passamos a ter vida em muitos sítios diferentes. Coisas tão simples como apanhar um transporte público. Não é? Lembras-te, em Múrcia, ficámos num parque de estacionamento que... Em cada país, em cada região, em cada cidade, as máquinas são sempre diferentes. É uma das grandes aventuras quando se está em viagem, é comprar bilhetes para o autocarro, para o comboio, seja para o que for. Uma nova máquina, uma nova experiência. Enquanto estávamos aqui à espera da tranvia, estávamos a refletir sobre uma situação que começa a acontecer na nossa vida, especialmente para quem viaja, que é a dificuldade que há para quem não está dentro dos meios digitais, nas plataformas digitais, na comunicação digital, que tem neste momento em viajar. É difícil, Cristina. A gente quer visitar um museu, tem que ter o código QR, não é? É, cada vez torna-se mais difícil se as pessoas não se atualizarem, se deixarem ultrapassar. Porque esta informação é tão rápida e as exigências são tão rápidas que depois começamos a ser ultrapassados. Começamos a ter dificuldade. E o digital é uma coisa que está cada vez mais presente na nossa vida. E os mercados? Quando nós visitamos mercados diferentes, como por exemplo em Espanha, sempre recheados de iguarias que não conseguimos resistir. Ou por Itália, com os seus fantásticos legumes. Para já não falar nas doces iguarias que vamos encontrando, como por exemplo aqui em Santiago de Compostela. E que tal fazer compras no mercado onde não conhecemos a língua, como por exemplo aqui na Holanda? Ou viajar até à Sicília e na Catânia encontrar um mercado daqueles que nós lembramos quando tínhamos menos 60 anos. Certamente que é uma experiência que não mais vamos esquecer. Pois, a maior parte de nós moram numa rua. Seja um andar, seja uma vivenda, seja uma casa, no campo. Mas nós temos um jardim imenso, que praticamente é todo o mundo. No nosso caso não é todo o mundo. É mais a Europa e o Norte da África, porque o mundo era um sonho que gostaríamos de ter tido, mas não foi possível. Mas enfim, ainda, não sei, ainda pode ser que aconteça. mas com estas guerras, com as está mais difícil, mas limitaram com todos os problemas e limitações. Mas temos um jardim que é toda a Europa. E já estacionámos em muitos sítios, como por exemplo uma vez estacionámos na Suíça, na berma de uma estrada junto a um castelo que nos transportava para outras épocas, ou então na Itália, Estamos em Ravenna. Ravenna, para ver os mosaicos bizantinos, e não só, para conhecer a cidade, não é? Sim. Viemos de Bolonha e nós adorámos Bolonha. Adoramos Bolonha. Ficámos 5 dias em Bolonha, era uma noite, eram 2, ficámos 5. E continuávamos, mas pronto, a viagem vai continuar e hoje é a visita a Ravenna. Sim, vamos a Ravenna para viver uns mosaicos
Espetacular. Esperemos que sim. E não só os mosaicos. E agora estamos aqui numa zona de estacionamento, 2,5€ por dia. Muito caro. É caro, uma zona reservada para autocaravanas. Esperemos que a caravana esteja cá toda direitinha quando nós regressarmos, porque isto é um estacionamento, não é uma área de serviço. Mas enfim, Não, é um estacionamento com pensamento espaço positivo. para Autocaravana. autocaravana. É reservado. Mudemos de residência. Estamos na Holanda, em Den Helder. Bem, se não for assim a pronúncia, é capaz de andar próximo. Mas a Holanda não é só as tulipas, não são só as flores que viemos a encontrar pelo caminho, pela estrada, a caminho aqui dos polders do norte. Também há muita história para descobrir. Como os moinhos da Holanda que servem para secar os polders ou assistir ao mercado de queijos em Alkmaar. E as festas? Que têm as romarias que nós tanto gostamos, como por exemplo a de Viana. Algo que estas vidas também nos proporcionam são as refeições. Oh, faltava esta das refeições. Vocês também só pensam em refeições. As refeições que nós tantos gostamos, mas atenção, problema, vamos a restaurantes que nos ofereçam comida tradicional local. Por comer, isso tenho aqui a Dona Cristina, que é uma cozinheira de mão cheia. E como serão os restaurantes marroquinos? Vamos experimentar este. Olha, aqui está o nosso amigo, que é o homem que faz aqui a recepção. Chamo Mustafa. O Mustafa. Este restaurante fica num riad. Um riad é uma construção com pátio central, à volta do qual estão todas as divisões. Epá, está muito engraçado a ser apresentado. E esta solução aqui para as azeitonas está tão cómica. Depois pensa assim, e depois os caroços, e aqui está a azeitona dentro. Está giro. Pá, este conjunto de saladas marroquinas está um espanto. E vamos continuar aqui a refeição, agora que as costeletas... E tudo isto, neste espaço, por 310 dirhams, ou seja, 31€. As viagens levam-nos por muitas experiências, aqui em Lyon, França. Aqui a experimentar o vinho Manzanilha, no sul de Espanha. Os locais são tantos que por vezes até parece que nos enganamos. Não estamos na Alemanha, é em Roma, a experimentar a culinária local. Mas também gostamos muito de visitar Marrocos. Temos pena, este ano estava previsto lá ir, mas infelizmente por causa do tremor de terra... Não Estávamos para sair quando foi o tremor de terra. Estávamos para sair quando aconteceu mesmo o tremor de terra. E decidimos suspender a viagem. Marrocos... Marrocos está sempre no nosso coração. Sempre. Nós gostamos de ir a Marrocos, até porque em Marrocos encontramos situações muito curiosas, como por exemplo... No autocaravanismo, todos os dias podem ser diferentes. Fomos ao mercado, ao souk de Tiznit, com a ideia de comprar uns legumes. E eles lá estavam à nossa espera. É pegar um daqueles alguidares, encher e depois fazem o preço tudo em conjunto. Lindos e saborosos, mas havia qualquer coisa que lá fora do souk nos chamava a atenção. Vamos ver o que era. Depois de passarmos a música, muita gente junta, espreitando para um encantador de serpentes, aqui no meio do mercado do souk em Tiznit. Já tínhamos encontrado encantadores de serpentes em muitos outros locais de Marrocos, como em Marrakech, mas aqui no meio do souk era totalmente inesperado. E depois de termos cedido alguns dirhams ao encantador para que o espetáculo continuasse e pudéssemos filmar, as peripécias iam sucedendo. Como esta pequena vibra do deserto, com a sua cabeça triangular, extremamente venenosa, a querer fugir por tudo quanto era lado. Fiquem preocupados, eu ponho aqui um paninho por cima da serpente e o espetáculo pode continuar. É por tudo isto que nós dizemos que o autocaravanismo dá-nos muitas vidas numa só vida.
e todos aqueles que nos acompanham, não se esqueçam que praticar o autocaravanismo é Arriscar-se a ser feliz. Vamos regressar com mais vídeos, mas não se esqueçam, subscrevam o nosso canal YouTube, vamos continuar a viajar juntos.